Neste vídeo, falaremos sobre uma questão que, olha, é bem interessante. Por que será que tantos americanos acabam mudando ou até abandonando a religião em que cresceram? A gente vai se basear num estudo super completo do Pew Research Center para entender o que está por trás dessa grande mudança no cenário religioso dos Estados Unidos. E para a gente já começar sentindo o peso disso, olha só esse número, 35%. É isso mesmo. Mais de um terço dos adultos americanos hoje não se identifica mais com a religião da infância. É gente pra caramba, né? E isso, claro, levanta a pergunta, mas o que exatamente quer dizer essa mudança? Então, o termo técnico que o estudo usa é troca religiosa. Basicamente, é quando a religião que a pessoa segue hoje é diferente daquela em que ela foi criada. Mas um detalhe importante. Para esse estudo aqui, mudar de uma denominação protestante para outra, tipo, de metodista para batista, não conta como troca. O foco são as mudanças maiores, sabe? Tipo, de católico para protestante ou de protestante para nenhuma religião. Ok, então isso nos joga bem no meio do dilema. O que faz uma pessoa ficar na sua fé de infância e o que a faz sair? Vamos dar uma olhada nas principais razões para cada lado dessa história, começando por quem decide ficar. Olha só que interessante. Para quem fica, os motivos são bem ligados à crença e ao propósito mesmo. A maioria esmagadora diz que simplesmente acredita nos ensinamentos. Logo em seguida, vem a sensação de que a religião preenche as necessidades espirituais. E para mais da metade, ela dá um sentido para a vida. São razões bem profundas. Agora, do outro lado da moeda, os motivos para sair mostram uma história bem diferente, uma de desengajamento. A principal razão que quase metade das pessoas aponta é simples assim: elas pararam de acreditar. Outros motivos bem comuns são sentir que a religião já não é mais importante ou um afastamento que acontece aos pouquinhos. Não é uma coisa de uma hora para outra, sabe? É um processo. E tem uma idade para isso acontecer? Tem sim. E os dados são muito claros. Essa troca de religião é uma coisa que acontece principalmente na juventude. Pensa só, 85% de quem muda de religião faz isso antes dos 30 anos. E no caso de quem se torna sem religião, essa mudança acontece ainda mais cedo. Mais da metade faz essa transição antes mesmo de completar 18 anos. Beleza, mas essa história não é igual para todo mundo, né? Cada grupo tem sua própria dinâmica. Então vamos ver agora como essa mudança aparece nos maiores grupos dos Estados Unidos, tanto os religiosos quanto os não religiosos. E a gente começa com os protestantes. Aqui no cenário protestante, a gente vê o seguinte: 32% dos adultos foram criados como protestantes e continuam sendo. Mas olha esse outro dado: 14% também foram criados nessa fé, mas saíram. Na prática, isso quer dizer que, para cada pessoa que se converte ao protestantismo, quase 2 estão saindo. É uma perda bem considerável. E por que os ex-protestantes saem? Os motivos são parecidos com o que a gente já viu, a perda da crença e aquele afastamento gradual. Mas tem um ponto aqui que chama muito a atenção. Entre os ex-protestantes que se tornam sem religião, 81% dizem que o motivo importante foi perceber que dá para ser uma pessoa boa, uma pessoa com moral, sem precisar de religião. Agora vamos para o catolicismo. E aqui a história de perdas é ainda mais dramática. Presta atenção nesse número. Para cada pessoa que se converte, umas 6 deixam a igreja. Hoje, 13% de todos os adultos nos Estados Unidos são ex-católicos. É um número bem maior que os 2% que entraram na igreja. E as razões para essa debandada, como a gente pode ver, são bem particulares. Além da questão de deixar de acreditar, que é comum, os ex-católicos apontam coisas bem específicas. Por exemplo, os escândalos envolvendo padres e outros membros do clero, citados por quase 40%. E também uma insatisfação grande com o que a igreja ensina sobre questões sociais e políticas. Então, com tanta gente saindo do protestantismo e do catolicismo, para onde elas vão? Muitas delas engrossam as fileiras de um grupo que não para de crescer, os sem religião, ou nuns, como são chamados lá. E não é pouca gente não, eles já são quase um terço de todos os adultos nos Estados Unidos. Mas o que pensa esse grupo dos sem religião? Não é só uma falta de fé, sabe? É mais uma posição ativa, baseada no ceticismo. A grande maioria deles acredita que moralidade não depende de religião. Eles questionam muitos dos ensinamentos religiosos. E olha só, metade deles não gosta de organizações religiosas e desconfia dos líderes religiosos. Mas além de tudo isso que as pessoas dizem, a pesquisa encontrou um fator que parece ser ainda mais decisivo. Algo que meio que define o caminho da pessoa lá na frente. A qualidade da experiência religiosa que ela teve na infância. E esse gráfico aqui deixa isso claríssimo. A ligação é impressionante. Quem diz que teve experiências boas, positivas com a religião na infância,
a chance de continuar religioso na vida adulta é enorme. Agora, para quem teve experiências ruins, negativas, a coisa vira de cabeça para baixo. A maioria acaba se tornando sem religião. E essa história da infância fica ainda mais séria quando a gente olha para o que está acontecendo hoje. Essa tabela mostra que os pais de hoje levam os filhos para a igreja ou outros cultos com bem menos frequência do que os pais da geração anterior. É uma queda de 20 pontos percentuais. Isso sugere que a base para aquelas experiências que formam a fé está mudando bastante. Ok, então juntando todas essas peças do quebra-cabeça, qual é a grande história que esses números contam sobre a mudança de religião nos Estados Unidos? A gente pode resumir tudo isso em duas forças que agem em direções opostas. De um lado, tem uma força que segura a pessoa na fé, uma âncora é a experiência positiva na infância. Ela tende a manter as pessoas conectadas. Do outro lado, tem uma força que empurra para fora, a perda da crença nos ensinamentos. Essa é a força que leva as pessoas para longe. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro, né? Se a infância é a base da fé, e essa base está mudando, como é que isso vai transformar não só a religião, mas a identidade cultural dos Estados Unidos nas próximas décadas? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.